você colocou assim o Lula, né, o PT, aquela coisa, uma avaliação assim que o Lula, na verdade, nunca foi de esquerda. Na verdade, um sindicalista de resultado, acostumado ao jogo duro de negociação, né? E agora a gente vê, né, aí diante dessa situação, quer dizer, de um lado o mercado, né, que está querendo que o Haddad corte da própria carne, aí os cortes de gastos, então a gente está acompanhando essa ansiedade do mercado e da grande mídia também. Vai cortar o quê, né? Então, doidos para que corte da própria carne, né? Ou seja, saúde, educação, gastos sociais, essa coisa toda. E do outro lado, você tem esse tipo de política externa que, para mim, eu tô assim, surpreso, né? A proibição a proibição da entrada da Venezuela nos BRICS, feita pela política externa brasileira, o caso lá da Nicarágua, quer dizer, contrariando uma tradição diplomática brasileira de autodeterminação dos povos. Então você vê esse tipo de. Parece que essa guinada, que muitos estão falando que está havendo uma guinada na diplomacia brasileira, na política externa, tá? Fazendo esse jogo do imperialismo norte-americano aqui na América Latina. Ele e o Boric colaborando com a não união latino-americana. Tá? Enquanto, por outro lado, o Milei fala barbaridades, falou barbaridades a respeito do Lula aqui do Brasil, e nada, nem para chamar o embaixador para consultas. Né, das barbaridades, e ainda mais você deve lembrar que o Milei apareceu lá em Santa Catarina, num evento lá da extrema-direita, convidado pelo governador, e não deu a mínima. Né, quer dizer, como assim? O protocolo, chega um presidente de outro país e entra aqui, vai embora. Então, como é que você vê essa. país? Como é que você avalia essa aparente mudança aí da posição? Quer dizer, ele está. Muitos falam, não, o Lula está fazendo um jogo de xadrez 5D, né? Porque ele está acostumado com negociações duras, né? Lidar com as oposições, tal, mas no final ele vai pegar lá na curva, né? O que você acha disso, Rui? Eu acho que esses dados aí que são chocantes. No mundo inteiro, a repercussão disso é muito negativa mesmo. Não é só no Brasil, não. Essa aí é a demonstração mais clara da fraqueza do governo Lula e da fraqueza em geral da esquerda no Brasil. Quando a gente fala esquerda no Brasil, nós estamos falando principalmente do PT. Né? É de longe o partido maior da esquerda e engloba uma boa parte daquilo que a gente entende por esquerda. É uma fraqueza. Né? O Lula ele está adotando uma posição de se adaptar à pressão que ele está sofrendo, que é muito grande. Pelo nível de pressão, pelo nível de coisas que ele fez aí, que você mencionou, Nicarágua, Venezuela, eu acho que a pressão é enorme. Né? Não concordo com a política do Lula, não acho que ele está jogando o jogo do xadrez 5D, nada. É uma jogada empírica. Ele olhou e falou, não dá para brigar, vou baixar a cabeça aqui. E o resultado é muito desmoralizante para toda a esquerda. Muito desmoralizante para todo mundo. Né? Não acho que isso aí vai terminar bem, não. O PT precisa mudar de política, porque senão ele vai ser destroçado pelo bolsonarismo. E olha que eu não costumo ser uma pessoa impressionista. Quando o Lula foi preso e tinha aquele todo negócio, você deve se lembrar que o pessoal falava que o PT ia acabar. Né? Uhum. Eu fiz várias análises daquela situação, falei, não, o PT não vai acabar. O golpe vai fracassar. A hora que o pessoal vê o que é o golpe, eles vão chamar o Lula em casa para ele voltar a ser presidente da República. Mais ou menos isso aconteceu, né?
Mas agora, eu acho que o PT corre um seríssimo risco. O bolsonarismo não é a mesma coisa que o PSDB. Né? O bolsonarismo é uma força compacta e a direita ela está tomando conta da política nacional. A gente viu na eleição. O pessoal quer se enganar e falando assim, não, não foi a direita que ganhou a eleição, foi o centro. Mas vai ver esse centro aí. Isso é tudo gente de direita, quase tudo bolsonarista. Um ou outro pode não concordar com o Bolsonaro, com a figura do Bolsonaro, mas a política é a mesma. Né? Por exemplo, em Goiás, em Goiânia, o candidato do Bolsonaro foi derrotado. Por quem? Pelo candidato do cidadão lá da UDR. Uhum. Qual que é a Do diferença? Caiado. Do Ronaldo Caiado. Quer dizer, aí você fica na dúvida, quem que é mais fascista, o Ronaldo Caiado ou o Bolsonaro? Né? Pois é, aí você vê aí a esquerda comemorando, por exemplo, o confronto do Caiado com o Bolsonaro. Olha, o bolsonarismo está se enfraquecendo. Essa maneira de ver o copo meio cheio. Né? Não, aí o PT ele propaga aí um otimismo totalmente injustificado. Né? Tudo é uma vitória, tudo é maravilhoso, estamos indo para frente. Eu não sou partidário disso. Tem gente que eu vejo aí muita gente atacando o PCO porque critica a política do Lula. Por que eu critico? Não é que eu queira ver o Lula derrotado, não é isso. Eu critico porque eu acho que essa política é desastrosa. Por isso que eu critico. Num certo sentido, é uma defesa da esquerda nacional, da classe trabalhadora. Num certo sentido, não. É uma defesa da esquerda nacional e da classe trabalhadora. O pessoal fala, não, o Lula está sempre certo. Isso é bobagem. O Lula cometeu na vida política dele muitos erros. Você falou, né? Ele não era de esquerda. O Lula, a política dele é uma política empírica, que ele chama de pragmatismo, é um empirismo, quer dizer, reagir à situação imediata. Então, ora ele vai para a direita, ora ele vai para a esquerda, de acordo com a situação. Isso daí deu alguns resultados positivos, na minha opinião, não deu muito resultado positivo, e deu muito resultado negativo também. E eu não acho que nem o Lula, nem o PT, eles têm uma avaliação realista do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? O Lula falou, por exemplo, que a vitória da Kamala Harris ia fortalecer a democracia no mundo. Ele não sabe o que está falando. Isso é uma bobagem, assim, praticamente uma infantilidade de falar uma coisa dessa. É exatamente isso que eu queria perguntar para você, Rui. Essa coisa que parece que é um tipo de narrativa que está sendo passado pela grande mídia, a maneira como está sendo colocado agora a vitória do Trump, o empoderamento do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, aquela coisa de que ele está querendo a anistia, está vendo a possibilidade de concorrer na próxima eleição à presidência. Me parece que coloca aqui para a esquerda não tem outra saída. Ou é a democracia ou é o fascismo. Tá? Então, criando uma espécie de paralisia estratégica. Teve um cientista político que chamou isso pedagogia do medo. Uhum. Então, a esquerda, olha, a sua única opção é a democracia liberal burguesa. Porque ou é isso, ou é o fascismo. Então, o Bolsonaro, o Trump, tal, os nazistas, tal, e a Câmara, como o próprio Lula colocou, faria muito bem para a democracia, porque é o que nos resta a democracia liberal burguesa. Como é que você vê isso? Isso daí é uma repetição, né? Embora eu acho que os estrategistas do PT não saibam disso, eles estão repetindo o que fez a esquerda na época do fascismo histórico. Tá? Que era assim, precisamos defender a democracia contra o fascismo. E quando eles abriram o olho, a democracia toda estava apoiando o fascismo. Né?
Então, por exemplo, o Partido Socialista Italiano, na época do Mussolini, essa era a política deles. Uhum. Eles foram completamente varridos do mapa. Os partidos liberais na Itália, todos apoiaram Mussolini. A social-democracia alemã, porque a social-democracia é a força com a qual nós temos que comparar o PT. Não os partidos comunistas da época, mas os partidos social-democratas. Não que o PT seja um partido social-democrata, efetivamente, mas é o mais parecido com o PT é a social-democracia. Uhum. Na Alemanha, a social-democracia ela procurou se agarrar aos vestígios aí de legalidade e tudo mais, até quando o Hitler já estava no poder. Eles não queriam acreditar que aquilo lá ia se transformar numa ditadura, estava se transformando numa ditadura. Eles votaram até leis que favoreciam o fascismo. Uhum. Eles nunca perceberam que a democracia, não é, a burguesia democrática, liberal, não era uma barreira contra o fascismo. Hoje no Brasil, nós temos esse conflito aí entre o Bolsonaro e setores da burguesia. Né? Apesar de que eu estou vendo que setores cada vez mais amplos da burguesia estão se deslocando em direção ao Bolsonaro. Mas, por exemplo, o STF tem essa briga com o Bolsonaro. Agora, o que o PT não entende é que isso é uma briga de conveniência. Não é que haja um princípio irredutível dessa gente contra o fascismo. Muito pelo contrário. Amanhã, né, diante das reviravoltas da situação, eles se abraçam com o Bolsonaro aí com maior facilidade. Quer dizer, não é um recurso, não é uma saída. Quer dizer, você precisaria confiar na mobilização dos trabalhadores, numa política independente da esquerda, tá? E não confiar. Quem que acredita seriamente que uma Simone Tebet vai combater o bolsonarismo? Isso é uma farsa política. Simone Tebet, ou esses ministros do Lula são todos direitistas, e os que não são assim abertamente de direita, o Lupe, esse pessoal não vai fazer frente ao bolsonarismo. Não tem a menor condição. Sem falar que eles também não representam grande coisa, né? Uhum. Então, eu acho que é uma aposta que vai terminar em desastre. Agora, eu não estou vendo a reação, né, no arraial do PT. Primeiro veio a eleição, eles levaram uma lavada. O bolsonarismo foi o partido que mais cresceu. Eles não tiraram conclusão nenhuma disso, até agora. Segundo, aí o Trump deu um baile na eleição, está dando um baile nesse exato momento na eleição norte-americana. O pessoal precisa olhar que as receitas para combater esse pessoal não estão funcionando. Precisa trocar de plano, de estratégia. Agora, eles vão trocar. O que tem muito no PT, que eu ouço muito, é o seguinte: precisa ir para a direita, quer dizer, eles falam, ir para o centro, né? Uhum. Quando você tem uma direita organizada, como é agora, você ir para a direita é jogar água no moinho do seu adversário. Ninguém vai ficar comovido, né, quando um esquerdista sobe lá e fala que ele vai ter mão dura contra o crime. Se for para combater o crime, o normal seria a pessoa olhar e falar assim: melhor o Bolsonaro, melhor o Sargento Farrur, né? O Boulos tentou esse truque na eleição, foi um desastre. Ele queria aparecer como o homem que combatia o crime. Você perde a personalidade política, você se transforma numa nulidade ideológica. Eu não sei como é que o pessoal não vê isso. O Lula, ele está usando um truque que ele usou outras vezes. Em vários momentos de crise, ele foi para a direita. Só que acontece o seguinte: o Lula ia para a direita, a burguesia apoiava essa guinada para a direita, porque não queria que o PT fosse dominado pela esquerda, não queria um governo do PT onde a esquerda tivesse a voz ativa. Agora, essa situação já não existe mais.
E não é mais aquela direita de outrora, né? Do governo Lula 1, 2, que eram os tucanos, era uma outra que tinham certos pruridos morais, né? Para fazer certas coisas que agora a extrema-direita não tem. Agora,